Pessoal, boa noite, tá certo? No meu relógio agora são 19 horas, tá? A gente está retomando hoje as nossas atividades, estamos voltando do recesso, tá certo? Então, hoje nós temos a seguinte aula, tá? O que nós temos hoje é uma aula prática. Inclusive, eu sei que muitos de vocês estão com celulares, mas se for possível que vocês estejam no computador de mesa, tá? Que vocês possam acessar as páginas que a gente vai colocar, tá? Que a gente vai colocar no chat daqui a pouco, tá bom? Então, eu vou estar dando o endereço do GeoGebra, tá? GeoGebra.org. Essa página, esse endereço do GeoGebra, vocês podem também acessar via celular, mas para algumas pessoas pode ser mais difícil trabalhar. Então, daí depois eu recomendo que vocês, tendo acesso a essa gravação, vocês possam trabalhar com o GeoGebra mais calmo e acessando a nossa gravação, ok? Então, pessoal, a ideia hoje é a gente ir para as atividades mais práticas e nós temos, se eu não me engano, 3 ou 4 aulas, tá? Então, por exemplo, eu vou dar uma entrada aqui no SIGA rapidinho aqui, vou dar uma entrada no SIGA para acessar as aulas que vocês têm ainda. Se eu não me engano, faltam 3 aulas, 3 ou 4 aulas, tá? O que eu peço a vocês é que façam as atividades de fórum, tá certo? As atividades que vão ter peso de fórum também, tá? Para que a gente possa ter como também avaliar vocês, tá certo? Então, estou olhando aqui rapidinho, espera aqui só um pouquinho, pronto. Estou olhando aqui na disciplina, nós estamos hoje, tá? Nós estamos hoje na nossa aula 9, tá? Então, falta a aula 10 e 11, a 12 e 13 e a 14 e 15, tá? Então, essas aulas, elas aparentemente são 6 aulas, mas eu vou estar contando como se fosse 3 aulas as apresentações que nós faremos dos conteúdos, tá certo? Então, eu peço para que vocês não se atrasem, evitem se atrasar, tá certo? Para que a gente possa começar as nossas discussões. Alguma pergunta, pessoal? Tá? Boa noite. Para vocês, algum questionamento, alguma pergunta? Tá? Então, basicamente, os trabalhos finais vão ser alguns fóruns que ainda vão ser colocados e vão ser atividades que vão ter peso de fórum, tá certo? Então, hoje, nessas apresentações, por exemplo, GeoGebra, eu vou pedir que vocês façam uma atividade relativa ao GeoGebra, tá certo? Para a próxima aula, tá? Então, a ideia vai ser a gente fazer uma apresentação. Eu estou dando uma enrolada no tempo agora para que o pessoal entre, tá certo? Dando tempo para que o pessoal entre, para que o pessoal pegue o comecinho da aula, para que a gente não fique
se repetindo, tá certo? Então, pessoal, nós vamos pedir o quê? Vocês, como professores, muitas vezes buscam ferramentas na internet para que vocês possam realizar ações de aula, tá? Então, a ideia hoje vai ser basicamente o quê? Vai ser hoje, vai ser na próxima aula e também na próxima aula vai ser a fazer o quê? Apresentar para vocês ferramentas que vocês possam utilizar para fazer o laboratório de vocês com os alunos de vocês, tá certo? Então, vai ser muito importante a gente poder trabalhar. Mas como que você vai trabalhar com o teu estudante, né? Se você não pode fazer, muitas vezes, a videoconferência. Muitos alunos ficam pensando, muitas vezes me colocam, professor, a universidade não disponibiliza para a gente o Google Meet. Tá, mas existem opções que são soft livre, que são opções gratuitas, como o Jitsi, tá? Que eu vou estar apresentando para vocês, no qual vocês podem criar, tá? Um espaço de aula com videoconferência e que possam trabalhar com os estudantes. Também, o ano passado, né, nos momentos em que eu tive que ir para São Paulo, devido à morte da minha mãe, devido à finalização da vida dela, foi um período difícil, mas que, graças a Deus, eu pude contar com alguns alunos e pude contar também com vocês, tá certo? E nesse poder contar com vocês, nós pudemos, tá? Trabalhar algumas aulas, tá certo? Com outros professores, tanto da professora Mazé, quanto orientando os meus, como a Daniele, tá? Como o Neto, como o César, que são orientando os meus, tá certo? Então, eu já agradeço de antemão as pessoas que nos ajudaram, tá certo? As pessoas que participaram conosco nas atividades, tá certo? E também, tá? Agradeço a vocês, estudantes, que tiveram o bom senso de nos ajudar. Então, devido a essa situação, tá? Eu pensei uma questão que é a seguinte: eu iria fazer uma participação onde nós teríamos seminários finais de apresentação, tá certo? Então, deixei já de lado esses seminários, porque ficou realmente um pouco pesado a gente desenvolver a disciplina, e uma das ideias principais da disciplina é justamente qual? É a gente desenvolver as possibilidades de trabalho de vocês. Então, a ideia seria muito mais vocês responderem às questões de fórum e, caso a gente faça alguma atividade prática, a gente cobraria como uma atividade com peso de fórum, tá certo? Então, a ideia de uma atividade prática como essa, do GeoGebra, seria propor a atividade e propor que na próxima semana vocês apresentassem em equipe essas atividades. Mas eu vou ter que fazer algo que vocês possam estar utilizando, tá? Que é justamente as videoconferências, tá? E vocês vão precisar se encontrar, tá certo? Então, para que vocês possam se encontrar sem se encontrar, tá? Devido à Covid, devido à gripe que nós estamos tendo no momento, então, no final da aula, eu vou estar explicando para vocês como que a gente pode criar uma videoconferência, como vocês podem criar uma videoconferência entre vocês, tá certo? Para que vocês possam se reunir em equipes, tá certo? Então, o que eu considero equipe? Pode ser um indivíduo, pode ser uma dupla, pode ser até 5 pessoas, tá?
Então, pode ser até 5 pessoas, uma equipe dentro das concepções que nós temos, tá? Então, eu vou pegar, vou estar pegando para vocês o endereço, deixa eu só pegar aqui rapidinho, deixa eu ver aqui, deixa eu ver rapidinho só os endereços que eu vou passar para vocês, tá? Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver. É rapidinho, tá, gente? Só. Eu vou estar pegando o endereço, não estou achando nesse momento, está anotado aqui, mas eu vou estar precisando passar esses endereços para vocês, tá? Deixa eu só visualizar, ver se. Tá? Estou esperando que vocês entrem ainda. Muita gente ainda não entrou, muita gente está chegando agora do trabalho, tá? Então, a gente vai estar explorando essas ações para que possa ser realizado com vocês, tá? Eu queria, nesse momento, abrir para que vocês possam fazer questionamentos, tá? Então, se alguém quiser fazer perguntas sobre notas, sobre atividades, então estou à disposição de vocês, tá? Estou à disposição de vocês e espero que vocês façam as devidas perguntas, ok? Alguma, alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Pode fazer, gente. Uma questão? Pois é, eu estava esperando vocês todos entrarem para poder trabalhar os questionamentos. Eu estou explicando para vocês, como estava terminando de explicar como que vai ser a questão da nota, tá? Então, a nota ela vai ser a partir dos fóruns e a partir dos fóruns das atividades com peso de fórum. Essas atividades com peso de fórum eu vou estar ministrando numa semana e na semana seguinte eu devo estar cobrando, tá? Eu devo estar cobrando de vocês essas atividades, tá? Então, hoje já vamos começar com uma dessas atividades. Eu vou estar pedindo para vocês, na próxima aula, que façam uma atividade voltada ao ensino fundamental, utilizando o soft GeoGebra, tá? Então, vocês vão, utilizando o soft GeoGebra, desenvolver uma atividade com peso de fórum, tá certo? Então, essa vai ser uma das discussões. Também vou ensinar hoje para vocês desenvolver, tá? As reuniões de vocês, tá? Utilizando o JITS. Então, por exemplo,
no Jitsi, tá? Vocês podem instalar tanto no celular quanto no computador. Ele é um soft livre, tá? Como eu achei agora um exemplo de sala que eu posso criar para o Jitsi, tá? Então, o que eu coloco? Geralmente, eu coloco o https dois pontos barra barra meet.jitsi.si barra, então vou criar uma sala chamada teste 001, tá? Então eu coloco isso, eu já coloquei lá no WhatsApp de vocês, eu coloco, por exemplo, esse endereço, tá? Então eu tendo o HTTP, tá? Eu tendo, vamos dizer, essa estrutura aqui, com essa estrutura eu posso criar uma sala, tá? Eu preciso ter instalado no meu computador o Jitsi, pode ser no celular ou no computador. Eu posso ter o Jitsi e digamos que eu queira criar uma sala. Alguém poderia dar um nome de uma sala? Pode ser equipe 1, pode ser equipe 2, mas eu estou pedindo para que vocês criem o nome dessa sala. Vocês poderiam criar. Então, aqui, informar. Você poderia ler para mim, meu querido? Tá? Poderia ser uma sala com qual nome? Vocês poderiam. Podia ser, no caso, né, eu pensei a abreviação de informática e de educação, já que a gente está com informática educacional, e o semestre, né? Então, seria como? O semestre, qual seria? Sem. 2021. Tá, por exemplo, Eu acho que 2021. ele não reconhece ponto, então acho que tem que ser sem o ponto. Não sei. Tá, mas eu poderia colocar o underline, É, tá? Então, por exemplo, criei. Então, se vocês clicarem, ou se pegar esse endereço e a gente colocar no WhatsApp, tá? Eu não vou falar para fazerem agora, que a gente está numa sala já de videoconferência, mas a gente pode testar no final da aula, tá? Então, poderia, vamos dizer, criar esse endereço e depois, quando clicarmos sobre a sala, tá? Sobre esse endereço da sala, nós podemos entrar numa videoconferência, tá certo? Ou vocês podem entrar numa videoconferência entre vocês. Então, vocês podem fazer equipes, tá? Com essa estrutura. Vocês podem criar as salas de vocês, tá certo? E podendo criar as salas de vocês, podendo criar essa estrutura, vocês ficam independentes para fazer as reuniões de vocês, os cursos de vocês, tá? Vocês podem fazer, vamos dizer, até mesmo o reforço de vocês. Vocês podem fazer um curso para ministrar numa semana pedagógica, tá? Então, vocês ficam livres para fazer como vocês queiram as salas de vocês, tá certo? Não ficam dependendo do Google Meet, tá? E da UFC. Vocês agora já passaram a ser livres para realizar isso, tá certo? Tá? Isso eu acho importante porque a gente pode fazer trabalho em equipe, a gente pode discutir, tá certo? Ao final da aula, vocês podem formar as equipes de vocês, tá certo? Então, isso daí é algo que vocês vão precisar na vida acadêmica de vocês. Eu pensava que toda essa crise ela poderia passar em 2022. Tá? Eu achava que nós estávamos no fim da pandemia, mas
alguns colegas meus, minha ex-esposa, que é bioquímica, algumas pessoas mencionaram para mim que essa crise não vai passar tão cedo, tá? E vamos estar ainda entre altos e baixos, tá certo? Então, a videoconferência veio para ficar, tá? Esse modelo de ensino remoto veio para ficar e a gente tem que ter ferramentas e meios para que nós todos possamos trabalhar com essas ferramentas, tá certo? A gente precisa ter todas as ferramentas disponíveis. Uma coisa que eu costumo a dizer para o pessoal é que no ensino remoto, antes dessa crise, ele era considerado um modelo de educação à distância e um modelo síncrono de educação à distância. Então, nesse modelo de educação à distância, a gente tem que pensar em ter ferramentas que nos permitam trabalhar agilmente, que nos permitam estar livres e que nos permitam avançar. Se possível, tenha um celular e um computador de mão. Mas quando não é possível ter o celular ou o computador de mesa ou o computador de mão, como eu chamei, tá? Então, a gente precisa ter pelo menos uma boa internet para o celular ou para o computador, tá certo? Então, no caso, a gente tem que se preocupar com isso e é nesse sentido que eu já falo. Hoje, como vamos usar o GeoGebra, então a ideia é a seguinte. Vejam que eu já estou no GeoGebra, vou acessar o menu, tá? Esse GeoGebra, o endereço dele é www.geogebra.org, tá? Ele é um software de geometria dinâmica que funciona de que modo? Ele funciona online, ele funciona, você pode baixar o software para o teu computador ou para o teu celular, tá certo? E o GeoGebra, tá? Ele funciona como uma calculadora. Nós agora estamos na página inicial dele, que permite iniciar a calculadora ou os materiais didáticos que estão online. Nós vamos falar sobre a calculadora. Eu vou disponibilizar. Apertando o botão azul de calculadora, Start Calculator, eu entro nesse modelo aqui, tá? Então, nesse modelo, eu vou tirar agora a malha, que eu tenho aqui, sem malha, e vou tirar o gráfico cartesiano, tá certo? Então, agora, usando as ferramentas do GeoGebra, tá certo? Usando as ferramentas do GeoGebra, vou utilizar o GeoGebra clássico, tá? Porque ele permite ver as ferramentas aqui em cima, na parte superior direita. Eu desligo sem malha, tá? E vou mostrar algumas coisas. Por exemplo, eu posso botar esse ponto aqui no gráfico, tá? Cartesiano. Professor, professor, desculpa interromper o senhor. O senhor botou o GeoGebra clássico, aí não tinha mudado a tela, agora mudou. Pronto, pronto. Ah, sim. É que demora um pouquinho, tá certo? A gente realizando no computador essa tarefa, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui ó, o eixo A, o ponto A no eixo X. Vejam que aqui no canto esquerdo superior, quando eu clico aqui, eu tenho o ponto A no eixo X, tá? E digamos que eu coloque aqui, tá? Na calculadora, 2 vezes x mais 2, tá? Ou só 2x eu coloco, tá certo?
Então, vejam que ele já colocou 2x, tá? Se eu colocar no eixo Y, tá? Se eu colocar nas ordenadas o ponto B, tá certo? E depois, se eu colocar, por exemplo, uma reta aqui, por exemplo, uma reta paralela, vou aqui na reta paralela ao eixo, eu posso ter deixa eu botar outra paralela, uma paralela Y, tá? Então, eu posso ter os dois eixos. Ctrl Z, posso ter os dois eixos, tá? E eu posso pedir também para que, à medida que ele mexa o ponto... Opa, espera só um pouquinho que eu não fiz uma coisa. Vou ver aqui. Se eu mexesse... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, tá? Então, digamos que agora eu vou animar B e vou animar o A. Então, vejam, tá? Que eu estou fazendo uma função ímpar utilizando o movimento dos dois pontos no tracejado, tá? Eu posso trabalhar com lições tradicionais de funções, tá? Eu posso trabalhar com funções tradicionais, ou eu posso, se quiser, apagar tudo, tá? E no caso eu não vou apagar, eu não vou gravar. E agora posso tirar a malha e posso tirar os eixos. Se eu quiser fazer outra construção, como construir um segmento de reta, construir uma semi-reta e construir uma reta, eu posso construir, tá? E posso permitir que o estudante ele teste os movimentos da reta, da semi-reta e do segmento, tá? Posso, por exemplo, improvisar uma construção, onde eu coloco o ponto aqui sobre o ponto G, tá? Faço a animação desse ponto, tá? E à medida que eu faço a animação desse ponto, o ponto G ele fica se movimentando sobre o segmento. Posso também colocar o ponto G, sobre a semi-reta e também fazer a animação dele. E posso pegar o ponto I e fazer a animação dele sobre a reta. E aí eu posso levantar o seguinte questionamento. Qual a diferença aqui no computador entre segmento de reta, semi-reta e reta? O que vocês acham? Estou perguntando para vocês. Do professor, do que eu lembro, o segmento de reta é um pedaço, a reta ela é infinita e a semi-reta ela começa no ponto e não tem fim. Perfeito, tá? Mas como não tem fim, se eu boto um ponto sobre a semi-reta e ele reaparece na semi-reta. Se eu boto um ponto sobre a reta,
e ele reaparece sobre a reta. Ou ainda, se eu boto um ponto sobre o segmento de reta, ponto G, e ele reaparece sobre o segmento de reta. Como que eu explico isso? Fico até pomposo, né, na imagem. Como que eu explico isso, gente, para o meu aluno, para o meu estudante? Como que a gente explica isso? Tá? O Lucas, ele disse matemática e eu não sei. Como que eu vou explicar isso? Que estou fazendo acontecer no computador. Tá? Vocês poderiam dar uma explicação da seguinte forma, tá? Como o computador é finito, como ele é finito, tá certo? Alguma coisa que eu faça funcionar no computador, tá? Ele teria que fazer um looping, já que ele é finito. Se ele é finito, ele vai até o fim e volta para o começo, tá? Ele faz um looping. Então, quer dizer que a reta do computador aqui, essa reta aqui, ela não é finita? Não. Essa reta não é finita de verdade. Aqui é só um efeito especial, tá? Em que na figura a gente desenha de uma ponta a outra da tela, tá? Vocês lembram que muitas vezes a gente ia desenhar reta no computador, a gente fazia uma setinha para um canto e fazia uma setinha para o outro. Eu não saía desenhando, por exemplo, toda a lousa para fazer uma reta, tá? Mas aqui no computador, o computador ele pode desenhar para mim, tá certo? Toda essa situação, tá? Ela engana vocês. Mas nesse caso aqui, está esticada toda a reta para que se faça compreender o conceito de reta. Mas a reta aqui não é de verdade, tá? Assim como a semi-reta, ela não é uma semi-reta de verdade. Uma semi-reta, ela tem um começo finito e tem um fim infinito, tá? Então, aqui é uma semi-reta. E aqui no segmento, ele é finito dos dois lados, tá certo? Ele é finito dos dois lados. Vamos atribuir assim. Então, semi-reta, segmento de reta e reta são três conceitos fundamentais. Mas a ideia de falar sobre o looping, tá? Sem explicar necessariamente, detalhadamente o que é um looping, tá? A gente procura inicialmente aceitar como conceitos intuitivos. Então, essa geometria do computador, ela é chamada, inclusive, de geometria dinâmica. É uma geometria que tem movimento, tá certo? Então, e é uma geometria experimental, tá certo? Então, onde eu posso fazer três segmentos aqui, tá? E esses três segmentos que eu fiz aqui, eu posso os movimentar, tá? Então, aqui eu posso parar em vários casos em que eu tenho triângulos diferentes. Eu vou mostrar aqui esse tipo de ação, mostrando outros problemas agora, tá? Eu posso construir um segmento de reta qualquer e eu posso tentar trabalhar com a régua e compasso, mas ele não tem uma régua e compasso, mas ele tem uma circunferência. Então, eu vou pegar circunferência com centro e um dos pontos dados. Então, eu peguei o raio AB com centro e fiz um círculo com centro em A, tá? E raio AB.
Agora, eu vou fazer um outro círculo com centro em B e raio BA. Pronto. Aqui eu tenho já duas figuras e agora eu quero colocar um ponto de interseção entre as duas circunferências, tá? Deixa eu clicar no comando ponto de interseção, tá? Que aqui nesse botão eu vou, aperto e seguro, interseção entre dois objetos, seleciono o objeto 1, que é uma circunferência, e o objeto 2. E apareceram os pontos CD, tá? Aqui eu já tenho um triângulo equilátero, tá? O triângulo equilátero é o que tem 3 lados iguais, tá? Então, aqui, agora, eu posso fazer a movimentação desse triângulo, tá? Como que eu sei que tem 3 lados iguais? Eu posso usar a ferramenta medida, medir esse segmento, medir esse outro segmento e medir esse outro segmento. Então, vocês vejam que eu tenho a medida desse segmento e do segmento F. Posso alterar o tamanho, tá? E aí vocês veem que o ponto C, que está em cor preta, eu não consigo mover. O ponto A, eu consigo mover. O ponto B, eu consigo mover, tá? E agora, se eu colocar um ponto sobre C, veja que quando eu for mover esse ponto, ele se move só sobre a circunferência, tá? Então, veja só, na geometria tradicional, não há diferença entre os pontos. Os pontos, eles são iguais. Mas no computador, eu preciso dizer para o computador, tá, que esse ponto tem um grau de liberdade. Então, ponto A e B se move tanto para a direita quanto para a esquerda, tanto para cima quanto para baixo. Eu posso mover em qualquer direção aqui no plano. Como eu tenho duas dimensões aqui nesse plano, então eu trabalho o quê? Eu trabalho com duas dimensões. Então, o grau de liberdade desse ponto é o grau 2. Tá? O que é grau de liberdade? É um conceito de lógica. Tá? Por exemplo, o grau de liberdade 1, quando eu destaco que o ponto E é um ponto desta circunferência. Tá? Então, ele só pode se mover sobre esta circunferência. Então, ele tem o grau de liberdade 1. Ele pertence à linha da circunferência. E aqui, esse ponto C, por que eu não consigo mover? Porque ele depende do segmento AB inicial que eu coloquei. Então, esse aqui, como é ponto de interseção, tá? Ele tem grau de liberdade 0, tá certo? Então, esses graus de liberdade são importantes para as construções geométricas que a gente faz aqui, tá certo? E aqui eu posso transformar essas construções. Alguma pergunta, gente? Algum questionamento? Sei que, aparentemente, isso é muita informação, tá? Mas alguma pergunta? Sim, são muitas funções. É interessante você entrar na movimentação. A Thais, ela colocou, são muitas funções.
realmente são muitas funções, tá? Veja só, nós temos aqui uma geometria do computador. E essa geometria do computador, ela funciona conforme os objetos geométricos. Então, essa área aqui é a zona de desenho. Aqui eu tenho, tá, a sequência da construção. Se eu quiser rever tudo, aqui eu posso rever. Tá? Se eu for dando Ctrl Z, ele volta lá no começo. Ó. Então, se eu for dando o Ctrl Z aqui, eu vou à construção inicial. Tá? Se eu coloco o segmento, olha o que acontece aqui no canto direito. Ó. Ó, coloquei o ponto A, agora vou clicar o ponto B. Colocou o ponto B, aparece o segmento F, que é o segmento AB. Tá? Quando eu movimento esse segmento, ó, vê que ele muda a medida do segmento. Tá? Então, se eu quiser utilizar aqui a circunferência como compasso, eu faço uma circunferência com centro em A e raio AB. Ele coloca círculo, tá? Círculo AB. Mas se eu quiser fazer uma com B em A, pronto. Coloquei. E ele coloca as duas equações da circunferência, tá? Se eu quiser diminuir a circunferência, eu diminuo, tá? E eu posso agora, clicando aqui em interseção de dois objetos, selecionar a circunferência C e a circunferência D, tá? Quando eu assim o faço, tá? Eu posso construir um polígono, tá? Como triângulo, e posso construir também um quadrilátero, tá? Se eu quiser, por exemplo, ocultar um dos círculos, eu posso ocultar, tá? Se eu clico no ponto direito do mouse em cima do círculo, eu posso até mudar a cor. Ó, deixei esse círculo vermelho e agora vou clicar nesse outro aqui. Então, vou em configurações, tá? E a cor aqui eu mudo como a cor verde. Olha só. Eu tenho uma outra circunferência, né? Eu posso mudar o significado do que são essas circunferências. Assim como eu posso botar o estilo, colocar pontilhado e mudar com o botão direito, eu aperto o estilo, tá? Eu mudo de modo que fica com outro pontilhado. Tá certo? E posso até deixar sumir essa circunferência de tal forma que ele não exiba o objeto. Então, o objeto está lá, mas eu não o estou exibindo. Ok? E posso fazer isso apertando o botão direito sobre a outra circunferência. Tá? Então, eu peço agora para que vocês que puderem utilizar, tá, o GeoGebra na perspectiva de explorar um pouco, tá? Eu pediria que vocês explorassem um pouquinho. Tá certo? Pediria que vocês explorassem, fizessem figuras, tentassem fazer as ações que estamos realizando. Um detalhe, o GeoGebra, ele é um software, tá? Que nós consideramos
como um software aberto. Ele pode ser usado para criar várias coisas diferentes, tá? A gente utiliza para a criação de várias lições diferentes, tá? Alguma dúvida, pessoal? Ótimo, Thaís. É só explorando que a gente aprende a trabalhar com o GeoGebra. Pessoal, há 20 anos atrás, eu trabalhava com um software semelhante a esse no laboratório Multimeios. Na realidade, há 22 anos atrás, eu estava na graduação, tá? Eu tinha terminado matemática, vim para cá, e aí comecei a trabalhar no laboratório Multimeios, daí eu aproveitei para fazer pedagogia. E na pedagogia eu conheci o professor Hermínio Borges Neto, que trouxe um software da França chamado Cabri Geometry, que é muito parecido com o GeoGebra, tá? E aí, na época nós não tínhamos monografia, mas eu fiz um trabalho sobre o GeoGebra no final do curso, e o meu mestrado foi sobre o GeoGebra, foi sobre software de geometria dinâmica, e o meu doutorado foi sobre esse tipo de software, tá certo? No ensino de matemática, tá certo? Creio que devo ter inspirado várias pessoas, né? Inclusive a Mazé, ela participou também do laboratório Multimeios e se apaixonou pelo ensino de matemática, foi fazer matemática, inclusive, mas era esse o tipo de recurso que a gente trabalhava, tá? Por volta de 2002, 2004. Quer dizer, o GeoGebra existe já há muito tempo, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês agora, deixa só, eu vou colocar aqui de novo, na guia, eu vou colocar o GeoGebra, estou carregando ele agora, tá? Demora um pouquinho para carregar, tá? E agora vamos ver materiais didáticos. O GeoGebra reúne hoje pessoas do mundo todo, tá? Estudantes de vários colégios, tá? Do ensino fundamental ao ensino médio, tá? Então, veja só que várias atividades são feitas em áreas como estatística, aritmética, geometria, trigonometria, cálculo, probabilidade, álgebra, funções, tá? E muitos dos materiais que são desenvolvidos aqui, tá? Nós temos eles disponibilizados. Como, por exemplo, se eu pegar essa projeção ortogonal, deixa eu ver aqui, sistema de coordenadas. Então, por exemplo, essa aqui é uma atividade para demonstrar um sistema de coordenadas, como ele funciona. Então, aqui eu tenho a esfera tridimensional, posso movimentar essa esfera, movimentar um ponto sobre a esfera, tá? Posso diminuir a esfera ou aumentar. Tá certo? Posso definir a posição da esfera, sendo que a esfera aqui é uma representação do planeta. Eu posso utilizar o GeoGebra, então, não só para ensinar matemática, mas eu posso ensinar ciências, tá certo? Podemos criar uma sala com o GeoGebra, tá? E nós podemos explorar várias atividades. Então, aqui, por exemplo, existe a possibilidade de se fazer jogos com o GeoGebra, como, por exemplo, essa tabuada, tá?
que você pode fazer com o GeoGebra, tá? Então, quer dizer que você não precisa ser necessariamente um expert, tá certo? Você pode explorar os materiais didáticos que o pessoal desenvolve no mundo todo, tá? Hoje, com esse aprimoramento, antigamente o GeoGebra era só um software, mas ele expandiu para você colocar atividades disponibilizadas. Então, essas atividades disponibilizadas tornam o GeoGebra um software educativo para várias atividades para além da matemática, tá? Para várias atividades. Então, nós temos aqui uma série de ações e nós podemos explorar. Eu posso pegar, por exemplo, semelhança de polígono. Por que semelhança de polígonos? Porque geralmente o pessoal estuda semelhança de triângulos, mas não estuda semelhança de polígonos, tá? Então, muitas vezes, a vantagem é que, por exemplo, quando eu coloco semelhança, tá? Eu posso explorar várias atividades diferentes, tá? Polígonos regulares, relações trigonométricas, mas posso explorar a homotetia. Então, o que é essa desgraçada dessa homotetia? Tá? Aqui nós temos uma relação homotética entre o ponto D e o ponto D', entre o ponto P e o ponto P', entre o ponto C e o ponto C'. Uma relação homotética, ela transforma pontos em pontos. Então, mostrando agora no GeoGebra, sem precisar necessariamente a gente entrar na atividade, tá? Então, eu vou voltar novamente ao GeoGebra. Eu vou pegar aqui a construção pelo GeoGebra clássico, tá? E agora vou trabalhar como transformação geométrica, sem malha. Tá? Espera aí, sem malha. Pronto. Então, agora eu vou colocar uma reta. Tá? Coloquei a reta, o ponto B. Eu vou colocar outro ponto sobre a reta, o ponto C. Tá? Então, se eu for procurar uma transformação geométrica, tá? Deixa eu ver aqui que transformações eu tenho. Eu tenho aqui a reflexão em relação a um ponto. Então, por exemplo, esse ponto em relação, ou melhor, esse ponto não. Espera aí. Só deixa eu dar aqui o ponto Z. Vamos, o ponto C em relação ao ponto A. Ele criou esse outro ponto aqui, colinear. Então, quando eu diminuo aqui, veja que ele diminui. Quando eu movimento aqui, ele se movimenta. Tá? Então, a homotetia transforma pontos lineares em pontos lineares. Tá? A tela agora apareceu para vocês? Eu vou fazer tudo aqui novamente, tá? Então, aqui... Pronto. Colocarei a reta para vocês. O ponto B eu vou deixar ali só para movimentar a reta. Por isso eu vou botar esse ponto com uma outra cor. Vou deixar ele vermelho.
tá? Espera aí. Vou deixar esse ponto de cor vermelha. Tá? Então, ponto B, eu não vou estar usando ele. Vou criar agora um ponto C. Tá? Criei o ponto C. E agora, vou fazer uma transformação geométrica. Tá? Eu vou fazer uma reflexão do ponto C em relação ao ponto A. Então, olhe só. Quando eu movimento o ponto A aqui, o ponto C se move. Mas olha aqui, quando eu movimento o ponto C, olha o que acontece. Ele faz uma reflexão. Tá? E cria um ponto C'. Tá certo? Se eu usar o ponto A como um eixo, eu posso criar uma outra reta. Tá certo? E aí eu vou deixar o ponto D, vou ver se boto ele na cor vermelha, eu não estou trabalhando com os pontos de cor vermelha. Tá? Então, ficou lá, cor vermelha, tá? Eu não estou mexendo com eles. Mas agora eu vou colocar um outro ponto aqui e vou fazer uma reflexão do ponto E em relação ao ponto A. Tá? Então, aqui, se eu botar um segmento de reta aqui, ó, olha só. Posso pedir, talvez, a reflexão desse segmento, tá? Em relação ao ponto A. Espera aí. Poderia pedir a reflexão desse segmento em relação ao ponto A. Olha que interessante. Então, agora, quando eu movimentar o ponto A, eu tenho a reflexão desse segmento, assim como se eu movimento o ponto C ou o ponto E, eu tenho uma reflexão. Tá certo? Então, aqui eu estou estudando a homotetia caso a caso. Então, eu já consigo transformar uma figura plana tá? Eu consigo transformar eu consigo transformar dois triângulos, poderia fazer dois triângulos, poderia fazer, deixa eu colocar esse polígono e poderia colocar esse outro. Então, ó, olha só, observem só que interessante. Eu consigo trabalhar nessa perspectiva e consigo trabalhar também com as retas. Tá? Então, aqui é um caso já interessante, certo? Porque eu poderia também trabalhar a construção de polígonos. Tá? Observem que eu estou transformando agora
um quadrilátero, tá? EC linhas, C2 linhas e E2 linhas. Eu estou transformando numa série de objetos. E agora, esses casos particulares, eles parecem interessantes para trabalhar numericamente, tá? Se eu começar a trabalhar com distância, tá? Eu tenho duas distâncias que, devido à homotetia, eu transformei do segmento EC e do segmento C2 linhas e E2 linhas, eu transformei e continuo transformando através dessa construção geométrica. Mas poderia também explicar por que eu posso fazer uma figura geométrica como essa, tá? Como um círculo, tá certo? Está contido ou conter-se simetricamente a partir dessas possibilidades. Então, eu posso criar várias construções. A partir de uma construção dessa, eu posso ir para outra e para outra construção. E, individualmente, explorando por explorar, eu vou poder estar fazendo várias coisas novas. Tá certo? Vou poder estar fazendo várias coisas. Então, gente, eu estou mostrando o GeoGebra para vocês, para que vocês explorem, tá? E vou colocar agora uma atividade com peso de fórum, tá? Atividade com peso de fórum vocês apresentam na próxima aula. E aí eu peço para que vocês se reúnam em equipe, tá? Qual é a atividade, tá? Faça uma atividade com o GeoGebra voltada ao ensino fundamental. É só isso que eu estou pedindo para vocês. Se alguém puder, eu vou ver se coloco lá no grupo que a gente está trabalhando, tá? Pessoal, sobre perdão ao atraso, não me precisam pedir perdão, fiquem tranquilos. As pessoas atrasam mesmo. Vocês têm trabalho, vocês têm atividade, acontece, tá? Se possível, evitem atrasar mais. Vamos fazer dentro do possível, tá? A gente está vivendo numa época em que nós, professores, não podemos pedir mais nada para vocês, tá? Nessa época que estamos vivendo, nós temos uma pandemia, tá? Nós temos uma gripe. A Naile Vasconcelos está falando, professor, eu acredito que não conseguirei fazer essa atividade. Tenho muita dificuldade com a matemática. Por isso que eu estou pedindo para que vocês se reúnam em equipe. Um colega que tem dificuldade, se trabalhar com outro colega que não tem dificuldade, eles dois vão se ensinar. A Maria Amanda tá levantando a mão. Fala, Amanda. Pronto. Professor, eu queria saber como é que vai ser apresentada essa atividade. Como é que a gente vai apresentar, mostrar ela? Oi? No final da aula, tá? Vocês vão apresentar, tá certo? Agora, como que vocês vão se reunir é a questão que eu já ensinei no começo da disciplina sobre o JITS, tá? Então, vocês vão estar utilizando o endereço que eu vou colocar novamente aqui para vocês, tá? Então, aqui, por exemplo, o JITS, ele permite que a gente crie salas novas, tá? Com essa parte. Então, por exemplo, se eu colocar
esse link aqui, tá? Ó, observem que esse link dá para criar várias salas, tá? Se eu quiser criar uma sala nova, Amanda, pode me dar uma sugestão de um nome de uma sala nova? Vamos lá, Amanda. GeoGebra 2022. Ótimo, obrigada, Thaís. GeoGebra. Ó, veja só. Ela colocou GeoGebra maiúsculo, tá? Eu poderia colocar minúsculo, mas eu vou seguir exatamente o que ela fez. GeoGebra, tá? 2022. Quando coloquei isso, tá? Eu acabo de criar uma sala no Jitsi, tá? No finalzinho da aula, eu posso mostrar como a gente entra nessa sala, tá certo? Porque, por exemplo, essa já é uma sala criada, tá? GeoGebra 2022. Se eu passar para várias outras pessoas, então, o que vai acontecer? Vocês vão se encontrar virtualmente nesse endereço, tá? Eu colocaria GeoGebra 2022 UFC, tá? Assim como eu coloquei aí dentro, porque daí especificava, tá? Ou FACED UFC, tá? Então, isso daí é um exemplo com o qual a gente poderia estar trabalhando, tá? Então, na próxima semana, vocês podem realizar uma atividade em equipe explorando o GeoGebra. Fala, Germana. Aí, professor, próxima semana os grupos vão e apresentam a atividade. Isso, eu vou apresentar a aula, tá? E no final da aula, eu vou abrir para vocês exporem a atividade. Tá bom? Tá. Professor, o grupo pode ser de quanto? Quantas Até pessoas? 5 pessoas, tá? Mas pode ser de 2 pessoas. Se você quiser fazer individualmente, você faz, tá? O grupo, eu prefiro que façam em grupo, porque, como eu falei, quem sabe muito ajuda quem sabe pouco ajuda quem sabe muito. E, às vezes, não é saber. Às vezes, eu vejo meninos que nunca viram o GeoGebra e, de repente, em uma aula, o menino ele já está ensinando a turma toda. Tem gente que tem talento para isso. O cara nasceu com a mão para isso. Tá certo? Então, isso também é uma questão de talento. Mas saber fazer uma atividade com GeoGebra pode ser útil para vocês num reforço escolar, pode ser útil para vocês amanhã ou depois, no ensino de matemática, no ensino de ciências, no ensino de física. Tá? Pode ser muito útil. Tá? E eu queria aproveitar e mencionar, eu, a Mazé, o professor Afrânio da Física, tá? Nós temos uma equipe do GeoGebra na Física. Nós estamos fazendo atividades em Física para os estudantes do ensino médio, tá? Tem professores da FACED, como eu e a Mazé, e professoras e professores da Física, como o Nildo e o Afrânio, e tem estudantes da UFC de vários cursos de licenciatura matemática, licenciatura em física, tá? Então, se vocês quiserem participar desse grupo, sejam bem-vindos, tá? Porque de primeira a quarta série o pessoal pensa que é fácil também, tá? Mas a gente está mostrando por A mais B que o pessoal precisa estudar, tá certo? Na educação infantil, eu posso fazer uma atividade simples. Por exemplo, eu vou fazer aqui, agora, vou mostrar aqui para vocês. Pronto. Eu vou mostrar agora. Espera aqui um pouquinho, que só a minha cabeça está confundindo coisas. Então, agora eu vou exibir a malha. Então, aqui,
no exibir a malha. Eu vou tirar o sem malha. Opa. Ó, o sem malha está ligado. Eu estou querendo ligar a malha. Malha principal. Pronto. Olha que interessante vai ser essa discussão. Eu vou fazer aqui um polígono. Tá. E eu vou fazer agora esse polígono e vou fazer um outro polígono. Por incrível que pareça, nessa atividade, eu vou ensinar conceitos fundamentais de área para crianças, tá? Dessas três figuras, essa figura A, essa figura B, essa figura C, qual tem a maior área? Vocês podem dizer? Ótima, Germana Cristina já disse, a terceira, o João Vitor já disse, a terceira. Então, eles já falaram que essa figura tem a maior área, tá? Porque as outras figuras têm área menor. Tentem me explicar. A Germana Cristina está falando a segunda, tá? Então, veja só. Essa figura aqui é a figura A figura aqui estou chamando de figura B, e essa aqui estou chamando de figura C. Tá? Por que a área dessa seria maior que essas duas outras áreas? Vamos lá, gente. Mais quadradinhos. A Germana foi exatamente no ponto. Então, por exemplo, essa figura tem 4 quadradinhos. Tá? Eu não preciso ser um gênio para olhar que tem 4 quadradinhos. Tá? Espera aí um pouquinho, só que eu estou querendo fazer uma coisa, mas eu estou no botão agora sim, tá certo, estou no mover. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, ó, então essa figura aqui, eu mudei aqui. Essa figura 1 cabe ainda aqui dentro? Aparentemente cabe. Mas poderia transformar ela mostrando que ela cabe. Tá? Então, veja bem, essa área aqui tem 1 quadrado, 2 quadradinhos, 3 quadrados, 4 quadradinhos. A área dessa figura é maior que esses 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, tá? 5 quadradinhos, pelo menos, a figura maior consegue conter. Tá? E esse triângulo? Eu consigo mostrar que um triângulo desse vale metade do quadrado. Tá certo? Então, aqui é só trabalhando com o conceito de área. Mas olha só, eu tirei de novo a figura, reposicionei a figura e agora faço um outro questionamento. Tá? Então, agora eu vou utilizar pontinhos. Então, nessa figura, eu coloco um pontinho aqui. Aqui dentro, eu coloco um pontinho. E aqui, eu coloco outro. Vou falar de outro conceito que é importante no ensino de geografia. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma figura que é externa, a figura B,
uma figura que é interna, a figura B, e uma figura que está desenhada sobre a fronteira da figura B. Aí eu pergunto para vocês, tá? Como que eu sei que uma figura, que o ponto M está fora do quadradinho? Como eu sei que o ponto N está dentro? E como eu sei que o ponto O ele é um ponto de fronteira? Tá? Então, essa é uma pergunta que ela não é fácil, tanto para um estudante de matemática, quanto para um estudante do ensino fundamental, do ensino médio, tá? Como para um estudante de pedagogia, como para um estudante de letras, como para um estudante de matemática. Ela exige um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento de topologia, tá? E agora o pessoal fica quebrando a cabeça. Como que vai mostrar como que M está fora da figura B, como que o O está na fronteira da figura B e como que N está dentro da figura N. Está dentro da figura B. Como que eu mostro? Tá? Essa era uma questão que no início do século XX era um verdadeiro problema. Mas aí, um professor chamado Hilbert, tá? Que era um ótimo professor de matemática e um ótimo professor de topologia, pois ele inventou essa ciência, ele pensa o seguinte, que a menor circunferência que ele faz a partir daquele ponto, se ele estiver completamente dentro da figura B, tá? Indica que o ponto N é um ponto interno à figura B. E então, seguindo esse princípio, eu posso pegar a ideia da circunferência, a menor circunferência que eu tenho, se ela tiver, tá, totalmente fora da figura B, ela indica que o ponto M é um ponto externo. Tá? Então, se eu faço a menor circunferência aqui, eu sei que o ponto M é externo à figura B. Tá? Então, e o ponto de fronteira? É quando eu faço a menor circunferência de tal modo que ela tenha pontos internos e externos à fronteira. Então, é um ponto de fronteira. Veja só que interessante, gente. Se eu for mexer no Google Maps, tá? Tem coisas que eu posso colocar. Deixa eu só me preparar aqui do Google Maps, tá? Deixa eu só preparar que eu vou colocar aqui para vocês. Pronto. Agora já estou carregando o Google Maps e agora compartilho com vocês o mapa da região metropolitana de Fortaleza. Então, veja só. Messejana. Tem gente que diz que Messejana não pertence à região metropolitana de Fortaleza. Ontem, inclusive, discutimos com esse mesmo exemplo na sala de aula. Tem gente que diz que Messejana está fora de Fortaleza. Então, veja bem, a região metropolitana de Fortaleza está contida aqui pelo anel viário, tá? Temos o anel viário, tá? Aqui temos a calcaia, tá? Então, temos o anel viário e essa região aqui, tá certo? Se vocês forem ver, Messejana está completamente
contida dentro de Fortaleza. Tá certo? Messejana está completamente contida, por quê? Porque a menor circunferência que eu fizer em Messejana, tá? Ela prova justamente isso. Por outro lado, o Parque Iracema não está em Messejana, porque a menor circunferência do Parque Iracema, tá? De uma parte do Parque Iracema, tá certo? Ela está completamente dentro do Parque Iracema. E Messejana faz fronteira com o Parque Iracema, com o Barroso, faz fronteira, tá? Com o Instituto Recede, tá? Faz fronteira com o Eusébio e com a Lagoa Redonda, tá? Porque tem pontos que estão dentro e estão fora da menor circunferência que está sobre a fronteira desses locais. Então, olha só, eu posso fazer uma interseção agora entre o ensino de matemática e o ensino de geometria, a partir do conceito de interno, externo e fronteira. Tá? Esses conceitos eles são muito importantes no ensino de geografia. Perguntem para o Luiz Távora. Tá? O Luiz Távora ele consegue explicar isso para vocês. Tá certo? Então, é um conceito matemático que nós desenvolvemos aqui, é um conceito matemático, mas é um conceito matemático fundamental. Tá certo? Alguma pergunta, gente? E hoje, ó, eu tinha a intenção de mostrar 2 recursos para vocês. E hoje eu só consegui mostrar um. Tá certo? Alguma pergunta, gente, que vocês querem fazer? Que são 20 horas e 22 minutos. Tá? Professor, Diga, Thaís. eu tinha visto o senhor apresentando o GeoGebra, eu vi só um pedaço numa live sobre roteiro de videoaula. Aí eu estava pensando em fazer a videoaula da disciplina de ensino de matemática, inclusive foi a professora Mazé que indicou essa live, né? Tava pensando em fazer usando o GeoGebra, né, para gravar a videoaula. Aí eu queria saber assim, porque para fazer a videoaula eu teria que gravar a tela, né? Eu consigo fazer isso com esse software? Eu consigo Consegue. usar algum aplicativo, né, externo a ele e Você gravar? consegue carregar ele. Você consegue carregar esse software na sala que você vai criar. De chave, que eu falei do JITS. Tá? Inclusive, estamos no final da aula. Né? Eu vou fechar aqui o GeoGebra para vocês e vou pedir para vocês. Vamos entrar um pouquinho. Tá? Pode ser que a minha conexão ela até caia. Tá? Mas, por exemplo, na sala que a gente fez, se a gente clicar, deixa eu ver aqui, ó, no GeoGebra, na sala GeoGebra, eu já cliquei, ele já está carregando a sala para mim. Tá? Então, eu já estou participando da sala. Tá? Se vocês quiserem testar, eu vou só fechar o som para que a gente possa ter a participação nessa sala. Eu já estou na sala do Jitsu, do GeoGebra que foi criado. Eu posso até passar para vocês de novo, repetir a sala que vocês criaram. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Tá? Vou passar de novo. Pronto. Então, tá aí o link da sala. Podem clicar no link. Olha só, alguém entrou já. Ok?
Pronto, olha só. Alguém entrou, colocou, deu bom, tá? Eu peço que fiquem com o som desligado, porque senão agora a gente vai ter efeito de ressonia. Mas liguem a câmera, se puder, se vocês tiverem câmera disponível, podem ligar a câmera, tá? Olha aí, fala pessoal, deu bom, deu bom. Eu já estou vendo, ó, já está todo mundo entrando. O Iago entrou. O pessoal, o Jitsu, se você mexer, tá? Se vocês tiverem um Hotmail, tá? Ele tem chat, tá? E ele também permite fazer o seguinte, ele permite carregar, tá? Ele permite carregar, ó, tá todo mundo entrando. Ele permite entrar com o soft que a gente quer, tá? Então eu vou carregar só para que vocês tenham ideia, eu vou carregar aqui o GeoGebra. Deixa eu ver. Não, vou carregar aqui outra coisa que eu quero mostrar para vocês na próxima aula. Olha aí, eu já carreguei a apresentação, tá? Do Zygote Body, tá? É um outro recurso que a gente vai estar mostrando na próxima semana, tá? A vantagem desse processo é que a gente pode trabalhar, gente. A gente pode trabalhar na semana que vem, tá? Com esses recursos tranquilamente, tá? Então, na semana que vem, eu vou mostrar um pouquinho desse recurso que é utilizado em medicina, na área de saúde, ó. Olha só que interessante, tá? Se você quiser ensinar questões do corpo humano, da anatomia humana, tá? Tanto de mulheres quanto de homens, tá? Então, por exemplo, eu trabalhei nesse tipo de recurso. Por exemplo, eu quero clicar aqui sobre uma musculatura. Eu trabalho sobre a musculatura específica, tá? O pessoal está reclamando porque eu tenho que carregar aqui na apresentação também. Então, vou carregar o zigote para que vocês possam ver no geral. Espera aí, só um pouquinho que eu vou ter que sair aqui do... Vou ter que sair aqui do recurso. Pronto. Saí do recurso. Agora eu vou carregar os zigotos para que vocês possam ver. Tá? Vou carregar a guia dos zigotos. Deixa eu ver se eu acho. Achei. Ó, carreguei aqui no Google Meet. Tá? Então, esse aqui é o Zygote Body, tá? Então, eu mexendo aqui, ó, tá certo? Eu tenho o corpo humano dessa pessoa, posso trabalhar por sistemas, especificamente, sistema nervoso, sistema límbico, tá? O sistema respiratório e o sistema sanguíneo, tá? Então, isso aí a gente vai trabalhar um pouquinho a semana que vem, tá? Para essa semana, é basicamente isso, gente. Tá certo? Eu acho que agora a gente pode sair já do Jitsi. A gente pode sair do Jitsi já. Você já tem uma ideia que o Jitsi funciona, tá? Eu já saí, tá? Vocês podem se reunir no Jitsi. Ah, tá. O pessoal está pedindo o endereço do Zigote. Eu vou passar para vocês, tá? Ele é um outro recurso livre, tá? E, gente, semana que vem
apresentemos a atividade do GeoGebra, tá? Vocês já sabem criar sala, coloquem, então, o nome completo e o número de matrícula no chat e vamos encerrar a aula por hoje, tá bom, gente? Um abraço a todos vocês, um ótimo final de semana, uma ótima semana, que seja a próxima semana. Se reúnam, tá? Eu quero saber se vocês têm autonomia de vocês têm como gravar no Jitsi, tem como gravar a aula no Jitsi, tá? Então, e é importante, se vocês têm uma conta, vocês podem endereçar essa conta para que a gravação de vocês vá para a conta de vocês, tá bom? Um abraço, tá? E vocês podem fazer, inclusive, uma coisa que é interessante, fazer a videoaula de vocês, tá bom, gente? Um abraço, tá? Eu estou muito feliz em ter vocês como alunos, como estudantes. Um abraço para vocês e vamos que vamos avançar. Até mais, gente. Um abraço, professor. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite. Uma ótima noite, gente. Eu vou desligar. Tchau, gente. Até mais. Até mais, gente. Um abraço. Tá? Boa noite. Se cuidem, mantenham o isolamento. Ainda não acabou esse processo todo. Lamentavelmente, ainda não acabou, tá?